Olá, sou Fernanda Souza. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para montar uma tábua. E aos pouquinhos a gente vai falando sobre os cortes de queijo, sobre dobras de embutido, o que acompanha a tábua. E para começar, aqui eu estou usando uma tábua de madeira comum de casa, para você ver que não tem desculpa para começar a ganhar dinheiro. Então você usa o que tem, faca também, de casa, comum, não tem nada de especial. Só é legal separar a tábua só para os frios, né, para os queijos. Não misturar com carne, com nada assim, para não pegar gosto na tábua. Então, para começar assim, a tábua, eu gosto de começar sempre do meio para as pontas, para você poder organizar melhor. Eu gosto de colocar um queijo brie no meio, que eu acho que fica bem bonito, ou o camembert. Esse aqui é o brie e o camembert. O que diferencia eles é só a região. Assim, a textura deles é muito parecida. Um deles, o brie, veio da cidade de Brie e esse daqui da Normandia. Então, o sabor é praticamente o mesmo. Eu vou usar o camembert, que eu gosto de fazer um corte diferente nele. O brie dá até para você cortar, mas nessas tábuas eu gosto de colocar ele inteiro, porque transporte e de repente ele fora da geladeira ele fica mais molinho, então eu gosto de colocar inteiro. Deixa eu cortar aqui o camembert. Uma das opções é você cortar assim no meio, na horizontal, que de repente você usa em duas tábuas que atendem duas pessoas. E como é bem simples, eu vou mostrar um outro corte diferente para te dar mais uma ideia, que esse aqui é bem básico, né? Você corta no meio, abre, coloca um em cada tábua e em cima você pode colocar nuts, colocar um mel, de repente algumas frutas decorando, mas vamos para o outro corte um pouquinho diferente. Eu vou cortando assim, ó, igual fatia de pizza. No meio e sempre no meio. Vou cortando aqui no meio. Até fazer pedacinhos mais finos. Tá vendo, ó? Esses triângulozinhos mais finos. Que a ideia aqui é a pessoa olhar e achar alguma coisa diferente do que ela já encontra por aí, né? Então, se a gente colocar ele inteiro, é bem comum. Com metade dele, você já consegue montar a tábua. E ele rende mais. Você consegue usar isso aqui para outra tábua. Então, ó, como é que eu vou arrumando? Vou colocando ele aqui. Arrumando assim, deixando um espacinho, sabe? Bem... Ó, vai dando a volta. E ali você já consegue encaixar no final. No truquezinho assim, por baixo, ó. Peraí. Encaixou, aí você consegue arrumar direitinho. Tá vendo? Então ficam vários triângulozinhos. Que quando você corta ele dá uma achatadinha, né? Então ficam uns triângulozinhos. E aqui em cima você consegue colocar mel também, os nuts, ou colocar alguma frutinha decorando. Depois a gente decora. Aí um outro queijo que eu gosto de colocar é o Gouda. E ele também, o corte dele é simples. Eu não vou usar cortador, nada disso. Na faca, então você tenta colocar... Não coloca muito grosso, porque além de não render, não é legal a pessoa comer um queijo muito grosso. Uma fatia muito grossa. Então assim, corte firme, né? E aqui eu gosto de cortar na diagonal, porque eu não acho legal colocar só assim na tábua. Se você quiser colocar, ok, não tem problema. Você coloca assim de forma arrumadinha. Mas eu gosto de fazer um corte diferente. Então, na diagonal, você já consegue arrumar de outra forma na tábua. E ele também rende. Não fica muito preocupado com buracos, com queijo é normal, assim, todo queijo tem um buraquinho, então não se apega a isso. Você vai arrumando, vendo a forma que você acha mais legal.
É legal diversificar o corte, porque muita gente faz a tábua tudo igual, tudo quadradinho, tudo com um corte muito parecido. Então, acho bem legal diversificar para a pessoa olhar e ver uma tábua diferente do que tem sempre por aí. Então, ó, cortamos o camembert, o golden, que já ficou com uma cara diferente do que se eu tivesse colocado um monte de quadradinho. Aí tem esse aqui, o gruyère. Eu gosto de colocar um pedaço dele. Não gosto de ficar cortadinho, quadradinho. Não gosto de cortar, separar um pedaço dele, proporcional, né, a tábua. É legal às vezes até pesar. Se você tiver balança, é legal pesar mais ou menos para você ver a quantidade, dependendo da quantidade de pessoas que você vai atender com aquela tábua. Então eu gosto de fazer assim, ó, colocar um pedaço e na pontinha eu corto assim meio disforme, assim, meio, não corto muito igualzinho não. Só para dar um charmezinho. Aí aqui eu vou, ó, arrumo aqui a pontinha, que aí a pessoa que vai receber a tábua, que vai comer, ela mesmo depois já continua o corte. É só para ficar diferente. E aqui já tem 3, né? Vou colocar mais uma opção só. O gorgonzola eu coloco inteiro também. Não vou colocar nessa tábua porque não é nada diferente. Eu só corto um pedaço e coloco inteiro. Ah, pode decorar em cima com um alecrimzinho ou com alguma coisinha, mas não tem nada de diferente. Não gosto de cortar em quadrado ou em retângulozinhos porque ele se desfaz e de repente não chega com o sabor dele na casa da pessoa. Ele vai perdendo o sabor. O provolone, eu gosto de fazer um corte diferente. Também vou cortando como se fosse fatia de pizza, mas eu arrumo ali diferente, vou mostrar pra vocês. Quando eu for arrumar, eu vou intercalando. Assim, eu coloco eles, que vão ficar tipo uma trama bonitinha, ó, quer ver? Deixa... E aqui do lado eu intercalo, eu não coloco igualzinho, eu intercalo, começo um pouquinho antes, justamente para dar essa sensação aqui de uma tramazinha, de um encaixezinho, de um entrelaço. Aí já dá um charme diferente na tábua, não fica tudo igual, não fica tudo muito comum, entendeu? Daria pra colocar mais queijo, mas como eu não quero fazer uma tábua só de queijos, eu vou só mostrar o corte do parmesão e vou completar com embutidos. Também não é muito fininho e nem grosso demais. E aqui eu também corto ele na diagonal. Aqui soltou um pouquinho, mas eu gosto de colocar na tábua ele assim, ó, fazendo um desenhozinho, um Vzinho, e você pode decorar aqui, fica bem bonito também, e você vai montando. Então eu vou passar para os embutidos, porque eu não vou usar o parmesão nessa tábua. Eu não tô usando avental, nada disso, porque eu tô fazendo para mostrar para vocês. Agora, quando vocês forem fazer para vender, assim, é fundamental avental e uma touca, para não cair cabelo, claro, né? E luva não precisa, não tem necessidade. Luva atrapalha e junta, de repente você encosta em alguma coisa. É melhor você ir lavar a mão, manter a mão sempre lavada, do que colocar a luva e acabar tocando em tudo com a luva. Você perde um pouco a noção do que você está mexendo com a luva. Então, de repente você pegou alguma coisa do chão com a luva. Então é legal lavar a mão. Luva eu acho completamente dispensável. Então vamos aos embutidos, né? Deixa eu botar o parma. Que o parma é tão simplesinho. Dá pra você fazer uma florzinha, dá pra você fazer assim, de repente, um franzidinho e colocar na tábua. Mas ele, se ele for fresco, ele vem tão fininho que você não consegue fazer muita coisa. Quando você
solta um do outro. Então, na maioria das vezes, eu gosto de fazer só um franzidinho assim, e arrumar na tábua. Porque quando ele já tá mais tempo na geladeira, ele fica mais durinho. Aí, de repente, você até consegue fazer aquela florzinha, enrolar um pouquinho, arrumar de outra forma na tábua. Assim, ó, tipo uma florzinha. Mas esse ele tá bem fresquinho, bem fino. Eu vou só arrumar assim mesmo, ó. O parma não precisa uma quantidade grande. É só pra pessoa degustar mesmo, experimentar, porque o protagonista das tábuas são os queijos, então o parma é só um plus, só um complemento. O salame, assim, tem várias formas de dobrar. Você pode até enrolar se você quiser, mas eu gosto de dobrar no meio e dobrar novamente, assim, porque ele já até se estrutura um pouquinho para você arrumar. Ele já fica em pezinho. Então eu gosto de fazer dessa forma. Mas se você quiser, eu vou mostrar ali também com a copa uma outra forma de arrumar. Essa é uma das dobras, né? Dessa forma, ele já fica mais estruturadinho. Então, ele já fica em pé. A copa, eu gosto de colocar ou assim, inteirinha mesmo, do jeito que ela vem, assim, sem dobrar, sem nada, e vou arrumando. Eu gosto de fazer, nessa tábua eu não vou fazer, mas eu gosto de fazer um caminhozinho, fazer um charmezinho na tábua. Ou eu dobro no meio e vou intercalando um para um lado e um para o outro, que também fica bonito. E faz um Vzinho assim, ó, um coraçãozinho e vai colocando. E também fica legal, fica diferente do que você colocar ela inteira sem ela aberta, sem fazer esse charmezinho não. Colocar uma quantidade menor, porque normalmente eu colocaria 2 embutidos, mas como eu quero colocar aqui ainda as frutas e coloquei 3 embutidos, vou mostrar pra vocês só a dobra do lombo canadense, que eu também gosto de usar. Ele você pode dobrar assim no meio. E aqui, ó, você faz tipo uma flor, dobra uma e dobra duas. Pra você colocar na tábua, também fica bem legal. Deixa eu mostrar aqui. Olha, fica bem bonito na tábua. Você pode arrumar vários aqui. E vai decorando da forma que você achar melhor. Assim, você vai colocando o lombo. Nessa eu não vou usar, porque já tem 3 embutidos, assim, é bastante. Eu vou ensinar a fazer uma coisa que eu descobri há pouquíssimo tempo e achei muito legal. Com o figo, eu vou aproveitar e vou mostrar o corte nas frutas, né? Que praticamente é sempre igual, é aquele zigue-zague. Então deixa eu mostrar mais ou menos. Uma faquinha comum, né? Faquinha de casa. Eu gosto de cortar na tábua para se a faca escorregar, não pegar na mão. Então assim eu não gosto. Eu já vi muita gente cortar assim, com a fruta na mão e com a faca em pé. Eu não gosto, eu prefiro na tábua. Porque se escorregar, pega na tábua, não pega na mão.
Então você pode usar essa daqui, esse pedacinho, e decora, né, a tábua com fio, fica sempre bonita. E esse daqui, eu vi a pessoa fazer uma coisa muito legal, que vira uma flor. Então ela coloca o restinho do figo. Eu não sei se ela cortou no meio, fez um buraquinho, mas quando eu fiz agora para a última tábua, eu dividi esse pedacinho que sobrou do figo e montei assim, ó, em cima do brie, que eu usei o brie abertinho. Então eu fiz a flor, coloquei aqui atrás e botei em cima do brie. E ficou uma florzinha. Dá pra fazer, você pegar um pouquinho maior, o figo de repente cortar um pouquinho mais pra cima e cortar ali o miolo e colocar pra dentro. Eu não fiz dessa forma, porque eu queria aproveitar as duas partes e queria que tivesse bastante quantidade ali pra pessoa, se a pessoa quiser comer. Então eu fiz assim na tábua e ficou tipo uma florzinha, ficou bem legal. Não vou colocar nessa tábua. Dá até pra espetar um palitinho embaixo, segurar o lombo com o palitinho. Mas assim, eu gosto de montar. Eu botei o queijo, montei ele em cima. Se você quiser, coloca mel. Mel segura bastante também. Aí não deixa o lombo abrir e nem a florzinha escapar. Então você colocando o mel aqui, ó, e o brie embaixo, você pode espetar um palitinho que ele segura e fica bem bonitinho. Fica uma florzinha. Depois eu vou até postar. Eu fiz isso na tábua de hoje. O kiwi, tanto o gold quanto o outro kiwi comum, dá pra fazer a mesma coisa. O mesmo corte. Você vai em zigue-zague. Não tem mistério nenhum. Uma faquinha de serra comum. Eu não indico usar a faca muito grande, porque essa aqui, por exemplo, ele não vai até o meio. Acaba atrapalhando. E se o kiwi tiver molinho, não dá certo. Aí ele já chega na casa da cliente com parecendo que tá velho, que tá antigo. Ó, esse é o gold, né? Então ele é diferente. Aí dá pra você botar também na tábua, fica bonito. Uva, eu gosto bastante de colocar uva, porque a uva, além de deixar a tábua bonita, ela também serve para limpar o paladar. Então, no intervalo de um queijo para o outro, você comer a uva, comer uma fruta, você limpa o paladar, para você sentir melhor o sabor do próximo queijo. Vou colocar esse aqui, ó. As primeiras tábuas eu demorava mais de 1 hora, porque assim, até ficar legal, você vai mudando, vai modificando, vai colocando aqui. Então você até acertar o corte do queijo. É super normal no início você começar com bastante antecedência, justamente para fazer do jeitinho que você gosta, deixar uma tábua bonita, sem pressa. Morango, eu acho que fica bem bonito na tábua, eu uso sempre, assim, na maioria das tábuas eu coloco morango. Então dá pra arrumar. Eu não acho legal, eu já vi gente arrumar assim, tudo igualzinho, um do ladinho do outro. Eu não gosto, eu gosto de colocar assim, um pra um lado, um pro outro, que eu acho que fica bem mais bonitinho e dá um charme. É importante sempre lavar todas as frutas. Não colocar direto, né? Porque a gente não sabe como foi manuseado antes da gente comprar. Então é legal sempre lavar direitinho antes de colocar nas tábuas. O alecrim, eu adoro colocar alecrim. Além de chegar na casa das pessoas, quando ela abre a tábua, vem um cheirinho bom, o alecrim fica lindo. Então dá pra fazer um charmezinho também com alecrim. Eu gosto de colocar um vidrinho com azeite. Ah, mas as pessoas têm azeite em casa. Tudo bem, mas não se preocupa com isso. Assim, coloca o azeite, porque a pessoa, quando olhar aquela tábua, ela já vai olhar de uma forma diferente. Fala, nossa, olha que vidrinho legal, olha que diferente.
é aquele diferencial na hora de você vender, na hora de você montar a tábua. Então, um vidrinho de azeite, a geleia, eu coloco sempre em todas as tábuas geleia. Gosto de colocar também antepastos, então eu coloco caponato de berinjela. É legal fazer parceria. A geleia eu já fiz parceria, mas assim, a parceria você tem que pesar bem, tem que deixar tudo muito alinhadinho. O valor tem que valer a pena, você tem que ver o tipo de público que você quer atender. Pra mim não estava valendo a pena a parceria de geleia. Essa geleia que eu passei a comprar direto com o fornecedor sai muito mais barato do que uma geleia artesanal e a qualidade dela é muito boa. Então, assim, pra mim, continuo aberta a parcerias, mas assim, por enquanto eu uso essa geleia industrializada. Aproveitando para falar um pouco de parcerias, você tem que pensar bem, assim, conversar bem, e porque a parceria tem que ser boa para os dois lados, né? Então, eu já fiz parceria de tábuas, já fiz parceria de algumas coisas, de caponata, e às vezes você divulga como eu faço. Eu sempre divulgo os meus parceiros nos cursos. E não tem uma contrapartida, sabe? Não tem, às vezes você não ganha, você não tem um desconto, você não tem uma divulgação, uma troca, porque parceria sempre troca. Então, você deve parar para pensar se está valendo a pena aquela parceria e de repente buscar um novo fornecedor. Buscar uma pessoa que esteja começando, um microempreendedor, que de repente vai te dar uma oportunidade muito maior, vai te ajudar muito mais e você de repente vai ajudá-lo também. Então, a geleinha eu gosto sempre de colocar na tábua. O pão. O pão, eu gosto de usar pão italiano, eu não coloco na maioria das tábuas, porque grande parte das pessoas que recebem em casa a tábua, elas não comem na mesma hora. E guardam a tábua na geladeira. O pão, se você colocar ele dentro da tábua e for colocar na geladeira, ele vai ficar duro. Ele não vai ficar tão maciozinho, tão molinho, como se tivesse sido pronto na hora. Ficado pronto na hora. Então, eu não coloco. Eu corto ele em fatiazinhas e coloco numa caixinha separada. Pode ser uma caixinha craft, que normalmente são essas de papelão, de papel, que tem uma tampinha transparente. Então, dá pra você arrumar com uma folhinha de alecrim, um raminho de alecrim ali dentro. Dá pra colocar uma fitinha e fica bonitinho, a pessoa recebe separado. E o pão pode ficar fora da geladeira, que não vai ter problema nenhum. E a tábua, ela guarda na geladeira. Bom, outra coisa que eu gosto de colocar, que eu acho que fica bem bonito, eu não vou colocar nessa aqui, mas só pra vocês terem uma ideia. Esses tomatinhos aqui, eles ficam lindos na tábua. Eu uso muito pra tábua burrata. E eu, quando não é a tábua burrata, que eu gosto de arrumar ela redondinha, né? Então você coloca assim, de um lado e a burrata no meio e você vai decorando com parma, com os outros itens. Quando não é a tábua burrata, eu gosto de tirar um pedacinho e eu coloco em cima do provolone. Eu gosto de colocar ele em cima do provolone. Então eu corto ele do mesmo jeito, corto e arrumo em cima do provolone, que fica bonito na tábua. Eu gosto de sobrepor assim os itens. Fica bem bonito, ó. Se você olhar, fica arrumadinho. Só tô te dando mais uma opção, que não vai entrar nessa tábua aqui. E eu gosto sempre de colocar um docinho. Tem gente que pede pra não colocar, porque as tábuas só de frios e que é queijos e vinhos, então isso vai dar conversa que você vai ter com o cliente. Eu gosto de colocar biscoito e eu uso muito palmier. Por quê? Ele não fica mole com facilidade e você pode colocar na geladeira, você pode deixar em contato com coisas mais molhadinhas, que ele dificilmente vai ficar mole e não vai ficar na textura dele mesmo na hora que a pessoa for comer a tábua. Então eu gosto de colocar o palmier, gosto até de colocar outros, mas depende se a pessoa vai degustar de imediato ou não. A azeitona eu gosto de colocar também nas tábuas. A verde, essa aqui é com caroço e é escura, mas normalmente, essa fica bem bonita na tábua, mas normalmente eu uso azeitona verde e sem caroço, que agrada assim a maioria das pessoas. Aí, aos pouquinhos, você vai sentindo o que agrada mais o seu cliente ou não. Então, só com o tempo mesmo que você vai conseguir sentir o que é melhor, o que te atende melhor. Deixa eu botar os nudes, que eu quero mostrar isso daqui, ó. Eu gosto de colocar eles
ou num cantinho da tábua, ou preenchendo os espaços vazios, que eu não gosto, tenho pavor de tábua com espaço vazio. Muita gente faz, mas assim, é minha forma de trabalhar. Eu não gosto de arrumar a tábua e deixar buraquinhos. Fica aquela sensação de que tá faltando alguma coisa. Então, assim, eu gosto de colocar ele, acho que fica bonito, em cima do brie. Pode jogar um mel em cima. Ou se você quiser, essa garrafinha aqui, que eu coloquei azeite, você pode colocar mel e deixar em cima do brie, que é uma sugestão para a pessoa colocar na hora que ela for comer o mel. Ou você joga ali em cima também, direto. Eu gosto muito de fazer isso. Nessa tábua, eu não usei o coco. Mas eu gosto muito, principalmente nas tábuas de café da manhã, nas tábuas compridas e tábuas que tem uma bordinha. Porque nessa daqui, o coco podia ficar assim meio solto e talvez não ficasse tão legal. Não combinasse tanto com essa aqui. Mas ele fica lindo quando você coloca com os morangos dentro. Você coloca na tábua e arruma uns morangos como se eles estivessem caindo aqui. Você pode decorar também com frutas vermelhas, intercalando aqui. Então, uma opção bem legal. Morango sempre é sucesso. Já vi gente colocando também o coco, assim, tem que dar uma cortadinha dele embaixo, né? Ele reto, assim, com iogurte ou com geleia no meio da tábua. Eu gosto de fazer dessa forma, com morango. Então, assim, já virou a minha marca, botar o coco com os moranguinhos caindo. Então, é uma dica também. Tábua pronta. E você pode sempre ir acrescentando uns alecrinzinhos. Nunca é demais uma decoraçãozinha em cima dos queijos. Eu gosto sempre de ter não gosto de nada muito solto. Eu gosto sempre de ter alguma decoração, alguma coisinha que chame atenção. Porque a pessoa tem que olhar para a tábua e comer com os olhos. Antes dela experimentar, ela já tem que falar, nossa, linda, e ficar entusiasmada. Então, a tábua pronta. Próximo passo é embalar, né? Como eu embalo as tábuas sempre? Sempre eu uso plástico filme. Tem gente que pede para não colocar porque pode amassar alguma coisa, mas nessas tábuas redondas que não tem borda, assim, é fundamental, é indispensável o plástico filme. Porque as tábuas que tem borda, se a pessoa não quiser, dá até pra você colocar aquele celofane, que normalmente eu coloco o celofane em saco, né? Uma embalagem fechada, não coloco a folha celofane. Dá pra você colocar numa boa e fechar. Mas essa aqui, no transporte, ela pode virar. Então, você precisa ver como vai ser o seu transporte. Que eu uso sempre carro e indico que use carro, porque moto, nem pensar, não tem como carregar a tábua na moto e ela chegar inteirinha no local. Então, você tem que prestar atenção nisso tudo. Então, o plástico filme vai deixar a tábua direitinho, assim, do jeito que você montou, ela vai chegar na casa da cliente. Então, eu uso muito e ela pode, inclusive, guardar na geladeira, sem problema nenhum, que não vai cair, que não vai estragar, não vai ficar direitinho. Pronto, ó, fechadinha. Ela pode ir pra geladeira, ó. E aqui do lado de fora eu nunca entrego assim, só no filme. Por fora ainda vai a embalagem que eu falei de celofane. Então você coloca o saquinho aqui, celofane transparente, e dá pra fazer até um laço, assim. Você embala e aqui na pontinha você faz um laço bonito, que dá pra pessoa segurar numa boa a tábua e ainda fica uma embalagem legal, uma embalagem apresentável, assim, bonita.